Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda você que está chegando aqui pela primeira vez no podcast com café e você que já assistiu o nosso vídeo anterior, nosso vídeo de apresentação. Muito obrigado pela sua atenção e também companhia. Pessoal, no vídeo anterior, o vídeo de apresentação aqui do podcast com café, eu fiz uma breve apresentação sobre o canal e também sobre alguns temas que serão abordados aqui no podcast com café, ok? Então, desde já eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevam aqui no canal, acione o sininho para receber a notificação dos nossos próximos vídeos e também dê um like para ajudar no crescimento do canal. Caso vocês queiram fazer algum tipo de comentário ou sugestão sobre algum tema que você gostaria que fosse abordado, fosse comentado aqui no podcast com café, é só escrever aqui na descrição, abaixo da descrição do canal, no espaço para comentários, tá ok? Então, pessoal, hoje eu vou falar sobre a questão do envelhecimento da população e as consequências do envelhecimento populacional para a economia dos países, ok? Então, o envelhecimento da população é uma conquista da humanidade, da sociedade, devido ao progresso da medicina e da ciência, melhorando a qualidade de vida e hábitos mais saudáveis. E com isso, resultam em taxa de mortalidade mais baixa, maior longevidade e também uma taxa de fertilidade baixa. Vários países da Europa, como Portugal, Espanha, França, Alemanha e Itália, apresentam uma população muito grande de idosos, assim como também no Japão, onde registram-se pessoas com mais de 100 anos de idade. Por que esses países apresentam essa grande taxa de idosos em sua população? Por causa da reposição populacional estar abaixo da taxa normal. E qual é essa taxa normal? Qual é esse parâmetro para a reposição da população? Para que a população populacional seja assegurada, a taxa de reposição não pode ser inferior a 2,1 filhos por mulher, pois as duas crianças substituem os pais e a fração 0,1 é necessária para compensar os indivíduos que morrem antes de atingir a idade reprodutiva. Então, pessoal, eu vou fazer aqui uma breve informação em relação a essa taxa de reposição no Brasil. Em 2000, a taxa média de filhos por mulher era de 2,38, isso no ano 2000. Em 2010, a taxa média, essa média caiu para 1,9. E agora em 2020 em diante, a partir de 2020 em diante, essa taxa já houve uma redução maior ainda, está em torno de 1,8. Ou seja, o Brasil já apresenta o problema da não reposição da população, ou seja, 2,1 filhos por mulher. Um estudo publicado na revista The Lancet prevê que a taxa de fertilidade no mundo será de 1,66 em 2100, ou seja, em 2100 também haverá a diminuição da população mundial. A partir de 2100 já começará a reduzir a população mundial. Isso aí é uma previsão da revista The Lancet. Segundo a ONU, hoje a taxa de fertilidade é de 2,5. Em 1990, essa taxa era de 3,2 nascimentos por mulher. Então, quais são os motivos da redução da fertilidade? Por que a fertilidade está reduzindo e isso está impactando na questão do envelhecimento da população? Por causa do aumento da educação materna, as mulheres estão estudando mais. Também a questão do posicionamento das mulheres no mercado de trabalho, as mulheres também estão trabalhando mais, e a disponibilidade de novos métodos contraceptivos. Países
da África, do continente africano, como Paquistão, Nigéria, República Democrática do Congo, Etiópia, ainda apresentam uma taxa de fertilidade alta, em torno de 3,5, ok? Então, os países africanos ainda apresentam uma alta taxa de fertilidade. Pessoal, sobre a questão do envelhecimento humano e essas consequências para a economia, eu vou citar alguns itens aqui importantes que merecem atenção e que muitos países já começam a se preocupar porque estão impactando na economia. Eu vou citar alguns, dentre vários outros que já conseguem sinalizar para os países sobre a questão do envelhecimento humano dentro da economia. Então eu vou citar alguns. Por exemplo, mudança no sistema de saúde, alteração nos valores das aposentadorias e benefícios, reestruturação do sistema de emprego, mudanças nos planos de imigração e impactos nas políticas macroeconômicas e financeiras, além das sociais. Ok? Então eu vou citar, por exemplo, fazer um comentário sobre a questão das mudanças nos planos de imigração. Vários países, como a Austrália e também o Canadá, já estão correndo contra o tempo em relação à modificação dos planos de imigração. Ou seja, eles estão contratando mão de obra especializada no exterior, em outros países, para entrar no mercado de trabalho canadense. O Japão, antigamente, era um país muito fechado para a imigração, também está flexibilizando a entrada de trabalhadores de outros países, trabalhadores qualificados, para ingressar também no mercado japonês. Eu falei sobre a questão também do aumento da idade legal de aposentadoria. No Brasil, essa idade é a partir dos 60 anos de idade, porque no Brasil é considerado idoso aquele que possui uma idade de 60 anos ou mais. Nos Estados Unidos e também na Europa, essa idade é de 65 anos de idade. 65 anos de idade é considerado idoso nos Estados Unidos e na Europa, enquanto no Brasil é a partir dos 60 anos de idade. Então eu falei também sobre a questão da reestruturação do sistema de emprego. As pessoas com 50 anos no Brasil já estão tendo dificuldade em conseguir emprego, apesar da experiência. Você que passa por essa situação, faça o seu comentário também aqui para a gente e comente se você também está passando por esse tipo de dificuldade e quais são os problemas que você está tendo para se enquadrar e também ter uma recolocação no mercado de trabalho no Brasil. No exterior, para vocês terem uma ideia, tanto no Canadá como nos Estados Unidos, quando uma pessoa vai buscar um emprego, coloca no currículo dela, ela não precisa colocar o estado civil dela, se ela é solteira, casada, divorciada, enfim, e nem a idade. Eles não procuram, eles não têm interesse em saber a idade da pessoa. A qualificação principal é a questão de experiência. Então, eles visam a experiência no mercado de trabalho independente da idade, ok? Em relação à alteração nos valores das aposentadorias e benefícios, por que isso? A população está envelhecendo mais, se aposentando mais cedo e não está havendo uma reposição do mesmo contingente no mercado de trabalho para pagar o sistema de saúde, ok? Então, muita gente se aposenta e poucas pessoas estão entrando no mercado de trabalho para bancar, vamos dizer assim, a aposentadoria das pessoas que envelheceram e se aposentaram. Então, pode haver algumas mudanças também no sistema, nos valores de aposentadorias e benefícios, mas aí para o futuro.
mas já merece muita atenção aí por parte das autoridades. Eu também falei sobre os impactos nas políticas macroeconômicas, financeiras e sociais. Isso por quê? Por causa do envelhecimento impactando toda a esfera da economia. As indústrias, as empresas precisam se readaptar ao envelhecimento da população. Falei também sobre a questão do sistema de saúde, o impacto do envelhecimento para acolher todo o pessoal que envelhece, todo o pessoal que está envelhecendo, e esse contingente é muito grande a cada ano. Então, os planos de saúde, o sistema de saúde em geral, eles precisam se readaptar para atender o contingente crescente de idosos, tá bom? Então, pessoal, eu fiz esse comentário, esse vídeo é um pouquinho mais simples. O vídeo anterior foi bem mais longo, foram quase 20 minutos, mas foi um vídeo de apresentação aqui do canal, sobre a intenção do canal, sobre a questão do envelhecimento, assuntos sobre o envelhecimento e assuntos em geral. Tá bom, pessoal? Então, eu gostaria novamente de pedir a você que se inscreva aqui no canal, ajude o crescimento do podcast com café. Será um canal assim rápido, com assuntos relacionados ao envelhecimento, assuntos gerais, sobre comentários sobre assuntos gerais. E eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevam, acione o sininho, dê um like para ajudar no crescimento do canal e também participe com comentários sobre os vídeos, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo aqui do Podcast com Café, tá ok? Podcast com Café, a sua companhia aqui na internet. Muito obrigado, um grande abraço.